Júlio Iglesias, uma lenda viva, não só conquistou os palcos mais prestigiados do mundo, mas também escreveu uma história pessoal cheia de reviravoltas inesperadas, romances impossíveis e segredos que permaneceram ocultos até agora. Aos 80 anos, o homem por trás da voz que marcou gerações quebrou silêncio para revelar quem foi realmente o amor de sua vida, desde seu promissor início como goleiro do Real Madrid até os momentos mais íntimos em sua propriedade privada em Marbella. Este é o relato fascinante e humano de uma estrela que brilhou além da música. Número 1. Encontro com Miranda Hinsburger. Após sua separação de Isabel Presley, Júlio Iglesias seguiu com sua vida profissional e pessoal, mas ele não imaginava que anos depois encontraria alguém que marcaria um novo capítulo em sua história. Em dezembro de 1990, enquanto estava no aeroporto de Jakarta, Indonésia, durante uma de suas turnês internacionais, Júlio conheceu Miranda Hinsburger, uma jovem holandesa de 25 anos que trabalhava como secretária e modelo, em meio período. Esse encontro casual mudaria suas vidas para sempre. Júlio, que na época tinha 47 anos, ficou encantado com a elegância e a simplicidade de Miranda. Apesar de estar cercado por uma multidão de admiradores, Miranda chamou sua atenção imediatamente. Decidido a conhecê-la melhor, Júlio a convidou naquela mesma noite para um de seus shows. Miranda aceitou o convite, e o que começou como um encontro informal rapidamente se transformou no início de um relacionamento que marcaria um antes e um depois na vida do cantor. Depois do show, Júlio fez um convite para que Miranda o acompanhasse nas próximas paradas de sua turnê pela Ásia, que incluíam destinos como Kuala Lumpur, Singapura e Tóquio. Embora no começo tenha hesitado, Miranda finalmente aceitou, iniciando assim uma viagem que selaria sua conexão. Durante esse tempo, ambos descobriram que compartilhavam valores fundamentais e um profundo interesse mútuo, o que fortaleceu seu vínculo apesar das diferenças culturais e de idade. Miranda, que vinha de uma família humilde em uma pequena cidade dos Países Baixos, se destacava pela sua discrição e caráter gentil. A vida dela até aquele momento tinha sido simples, marcada pelo trabalho duro e pela dedicação à sua família. Esse contraste com a vida pública e agitada de Júlio parecia improvável. Mas acabou sendo a combinação perfeita. Miranda trouxe estabilidade e serenidade à vida do cantor, tornando-se um apoio fundamental enquanto ele continuava enfrentando os desafios de sua carreira internacional. Depois da turnê asiática, Miranda voltou para sua casa em Roterdã, mas a conexão com Júlio permaneceu intacta. As constantes ligações telefônicas e as visitas ocasionais fizeram com que o relacionamento deles crescesse com o tempo. Miranda tomou a decisão de se mudar para Indian Creek, a residência de Júlio em Miami, consolidando seu compromisso com o cantor. Lá, ela não foi apenas recebida calorosamente por Júlio, mas também pelos filhos dele, que valorizaram sua presença na vida do pai. Número 2. A influência dos conflitos familiares. A infância de Júlio Iglesias não foi marcada apenas pelos privilégios materiais que sua família abastada lhe proporcionava, mas também pelas tensões que surgiam dentro de casa. Seus pais. Apesar de projetar uma imagem de estabilidade social, eles enfrentavam desafios que alteraram significativamente a dinâmica familiar. O casamento entre seu pai, um renomado ginecologista, e sua mãe, uma figura respeitada, estava longe de ser idílico. As infidelidades do pai criaram um ambiente de conflito constante que não passou despercebido para Júlio e seu irmão Carlos. Essas disputas matrimoniais não só afetaram a relação entre os pais, mas também o vínculo entre os dois irmãos. Júlio e Carlos se posicionaram de maneira diferente diante dos problemas em casa. Enquanto Júlio se alinhava mais com seu pai, Carlos adotava uma postura de apoio à sua mãe. Esse conflito de lealdades contribuiu para uma relação fraternal cheia de mal-entendidos e distâncias emocionais durante seus anos de formação. Apesar de compartilharem o mesmo teto, cada um lidava com as tensões familiares à sua maneira, o que resultou em uma conexão frágil entre eles. O ambiente em casa, embora cercado de comodidades, muitas vezes estava carregado de silêncios desconfortáveis e emoções reprimidas. A família se esforçava para manter as aparências diante da sociedade madrilenha, mas a realidade dentro das paredes de casa era bem diferente. As constantes discussões e a falta de comunicação eficaz afetaram profundamente os irmãos Iglesias, deixando uma cicatriz emocional que levaria anos para ser superada. No entanto, esses conflitos também moldaram Júlio de maneiras positivas.
Ele aprendeu a lidar com a adversidade desde cedo, desenvolvendo uma resiliência que seria fundamental para enfrentar os desafios da vida adulta. Ao observar as dificuldades de seus pais, Júlio aprendeu a importância de buscar estabilidade emocional em seus próprios relacionamentos, embora mais tarde na vida isso também se mostrasse um desafio. Apesar dos esforços de seus pais para manter a família unida, a tensão era palpável. Sua mãe, embora amorosa e dedicada, sofria em silêncio as consequências das infidelidades do marido. Em um momento de sinceridade, o pai de Júlio até reconheceu que sua esposa já não o amava, mas ambos decidiram continuar juntos. Pelo menos na aparência, para criar seus filhos sob o mesmo teto. Esse sacrifício, embora bem intencionado, não conseguiu eliminar as fraturas emocionais que permeavam o lar. Número 3. Talento esportivo e promessa no futebol. Desde cedo, Júlio Iglesias mostrou um talento natural para o esporte, especialmente para o futebol. Embora suas conquistas acadêmicas fossem modestas, em campo ele se destacava com uma habilidade impressionante. Isso o colocou rapidamente no radar das principais equipes juvenis. Sua agilidade, reflexos e determinação o tornaram um goleiro promissor, capaz de fazer jogadas que deixavam tanto os companheiros quanto os treinadores impressionados. A paixão de Júlio pelo futebol não era apenas um passatempo, representava um caminho que começava a se desenhar como seu futuro. Aos 15 anos, seu talento o levou a fazer parte do time juvenil do Real Madrid, um dos clubes de futebol mais prestigiados do mundo. Essa conquista era significativa não só pelo nível de competição que representava, mas também porque o colocava em um ambiente de disciplina, esforço e dedicação. Júlio rapidamente ganhou o respeito de seus companheiros e treinadores, que admiravam sua coragem no gol e sua capacidade de enfrentar os momentos mais tensos de uma partida. Para muitos, sua inclusão no time do Real Madrid era apenas o começo de uma carreira profissional promissora. No entanto, a vida no futebol não estava isenta de sacrifícios. Júlio dedicava longas horas aos treinos e competições, o que exigia que ele mantivesse uma disciplina rigorosa. Sua família apoiava plenamente essa faceta da sua vida, orgulhosa do seu potencial no esporte. Apesar das tensões familiares que existiam em casa, o futebol lhe oferecia um refúgio, um espaço onde ele podia se destacar por seu próprio mérito e encontrar um sentido de propósito. A vida no Real Madrid também ofereceu a Júlio oportunidades para crescer fora de campo. Rodeado de colegas com aspirações semelhantes, ele aprendeu a importância do trabalho em equipe e desenvolveu habilidades sociais que o ajudariam mais tarde em sua vida profissional. Além disso, a exposição que ele tinha como jogador do clube. Sua popularidade aumentava, tornando-o uma figura admirada não só nos estádios, mas também em seu círculo social. Número 4. O acidente que mudou sua vida. O destino de Júlio Iglesias deu uma virada inesperada em sua juventude, quando um trágico acidente de carro marcou um antes e um depois em sua vida. Naquele dia, Júlio estava aproveitando umas férias com amigos, celebrando uma partida de futebol bem-sucedida. O que começou como uma noite alegre, terminou de forma abrupta ao perder o controle do veículo em uma curva fechada. O impacto deixou Júlio gravemente ferido, com lesões que mudariam o curso de sua promissora carreira como jogador de futebol. Após o acidente, Júlio enfrentou um longo e árduo processo de recuperação. As feridas não foram apenas físicas, mas também emocionais. O que parecia uma pausa temporária se tornou uma situação crítica, quando os médicos diagnosticaram que as lesões em sua coluna vertebral poderiam deixá-lo paralisado para o resto da vida. Essa notícia foi devastadora para um jovem, que ele havia colocado toda a sua paixão e energia no futebol. Num piscar de olhos, seus sonhos de glória em campo desmoronaram e sua vida tomou um rumo incerto. Durante sua recuperação, Júlio experimentou uma dor constante e uma limitação em sua mobilidade, que o obrigaram a ficar de cama, por meses. Esse tempo de inatividade, embora difícil, se tornou um período de introspecção. Foi nesse momento de desespero que alguém lhe deu uma guitarra, sem saber que aquele simples gesto mudaria a sua vida para sempre. No começo, tocar guitarra era só uma forma de se distrair da dor, mas logo se tornou uma maneira de expressão e conforto. A música, que até então tinha sido uma atividade secundária, começou a ocupar um lugar central em sua vida. As longas horas de prática não só aliviavam sua mente, mas também lhe davam um propósito. Através das cordas de sua guitarra, Júlio encontrou uma nova maneira de se conectar com o mundo e consigo mesmo.
Esse foi o início de uma relação com a música que se tornaria o pilar de sua vida e carreira. No entanto, o caminho para a recuperação não foi fácil. Júlio enfrentou momentos de dúvida e desesperança. As sessões de fisioterapia eram dolorosas e exaustivas. E a possibilidade de não voltar a andar o assombrava constantemente. Apesar disso, sua determinação o levou a superar os prognósticos médicos. Com esforço e tempo, ele conseguiu recuperar a mobilidade, embora as sequelas do acidente o acompanhassem para sempre. Refletindo sobre aquele momento, Júlio descreveu o acidente como um dos momentos mais difíceis de sua vida, mas também como uma experiência transformadora. Ele lhe ensinou o valor da resiliência e lhe deu uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Embora tenha perdido sua carreira no futebol, ganhou algo igualmente significativo. Uma paixão que o impulsionaria a alcançar o sucesso em um campo completamente diferente. Número 6. Começos difíceis na música. Após o acidente, que marcou o fim de sua promissora carreira no futebol, Júlio Iglesias decidiu se dedicar completamente à música. Um campo que até aquele momento tinha sido apenas uma forma de consolo durante sua recuperação. No entanto, sua entrada no mundo musical estava longe de ser simples. Embora seu talento natural fosse evidente, a indústria musical estava cheia de desafios que exigiam muito mais do que uma boa voz. Perseverança, disciplina e uma estratégia clara eram fundamentais para triunfar. No começo, Júlio enfrentou a rejeição de várias gravadoras que duvidavam de sua capacidade de se destacar em um mercado tão competitivo. Naquela época, seu estilo e personalidade ainda estavam em desenvolvimento, o que tornava difícil para ele se destacar entre outros artistas emergentes. Apesar desses contratempos, Júlio não se desanimou. Sua tenacidade e determinação, características que ele havia cultivado desde a infância e reforçado no futebol, o impulsionaram a continuar tentando. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposto a enfrentá-lo. Júlio começou se apresentando em pequenos bares e locais, onde ele cantava para plateias modestas. Esses cenários não ofereciam grandes recompensas financeiras nem exposição na mídia, mas permitiram que ele ganhasse experiência e confiança no palco. Nesses primeiros passos, ele teve que lidar com críticas e com a pressão de mostrar que podia estar à altura das expectativas que ele mesmo havia imposto. No entanto, cada apresentação era uma oportunidade para aperfeiçoar seu estilo e se conectar com o público. Um dos momentos-chave em seu desenvolvimento musical foi quando ele decidiu enviar gravações de suas músicas para diferentes gravadoras. Apesar das respostas iniciais negativas, ele finalmente conseguiu chamar a atenção da Columbia Records, que viu nele um potencial único. Foi então que Júlio começou a trabalhar em seu primeiro álbum, um projeto que representou tanto uma esperança quanto um desafio. As longas horas no estúdio, combinadas com sua dedicação para aprender e melhorar, refletiam seu compromisso inabalável com seu novo propósito. Além dos desafios profissionais, Júlio teve que superar barreiras pessoais. Embora sua voz tivesse um tom quente distintivo, ele mesmo admitia que não era um cantor tecnicamente perfeito. Isso o levou a trabalhar incansavelmente para melhorar sua técnica vocal, enquanto desenvolvia seu carisma e presença de palco que se tornariam sua marca registrada. Ele compreendeu que, para se destacar, não bastava ter talento. Era necessário oferecer algo que ressoasse profundamente com o público. Número 7. O ponto de inflexão musical. O verdadeiro deslanche na carreira de Júlio Iglesias chegou em um momento que para muitos poderia parecer uma casualidade, mas para ele foi o resultado de anos de esforço e determinação. Em 1968, Júlio decidiu participar do Festival Internacional da Canção de Benidorm, um concurso que na época era um trampolim para talentos emergentes na Espanha. Embora sua carreira estivesse apenas começando, Júlio tinha uma música que havia composto durante sua recuperação do acidente e decidiu que era o momento de apresentá-la ao mundo. A canção, intitulada A Vida Continua Igual, era uma reflexão profunda sobre as mudanças inesperadas que ele havia experimentado em sua vida, mas também uma mensagem de esperança e resiliência. Essa composição, nascida de sua dor e transformação pessoal, ressoou com o público e os jurados do festival. Júlio não só venceu o concurso, mas também capturou a atenção da indústria musical, que finalmente reconheceu seu potencial. A vitória em Benidorm foi o ponto de inflexão que Júlio precisava para consolidar sua carreira. A repercussão midiática do festival abriu portas para novas oportunidades.
A Columbia Records, que já havia mostrado interesse nele, o contratou para gravar seu primeiro disco. Esse contrato marcou o início de uma relação duradoura com a gravadora, que se tornaria sua aliada no caminho para o sucesso internacional. Após o festival, Júlio começou a fazer aparições na televisão e no rádio, o que aumentou sua visibilidade na Espanha e em outros países de língua espanhola. Sua presença na mídia não apenas destacou seu talento vocal, mas também seu carisma e sua habilidade de se conectar com o público. A cada aparição, mais pessoas se interessavam por sua música e por sua história de superação. Isso levou a conquistar um lugar especial no coração de sua crescente base de fãs. Apesar de seu sucesso inicial, Júlio sabia que precisava trabalhar duro para se manter relevante na indústria. Seu foco estava em gravar músicas que não fossem apenas comerciais, mas que também refletissem seu estilo único e sua sensibilidade artística. Isso levou a colaborar com alguns dos melhores compositores e produtores da época, que o ajudaram a lapidar seu som e explorar novos estilos musicais. O sucesso em Benidorm também marcou o início de sua carreira internacional. Pouco depois do festival, Júlio começou a gravar em outros idiomas, o que lhe permitiu alcançar públicos na Itália, França e América Latina. Essa abordagem multilingue foi fundamental para sua ascensão. Como artista global, uma estratégia que era incomum na época, mas se mostrou visionária. A cada novo álbum, Júlio expandia seu alcance e consolidava sua posição como um dos artistas mais promissores de sua geração. O Festival de Benidorm não só deu a Júlio Iglesias a oportunidade de mostrar seu talento, mas também lhe permitiu reafirmar sua paixão pela música e sua capacidade de superar obstáculos. O que começou como uma aposta arriscada se transformou no momento que definiu sua carreira e o catapultou para o estrelato. A partir daí, Júlio não só continuou gravando e se apresentando em palcos cada vez maiores, mas também se preparou para se tornar uma lenda da música internacional. Número 8. Reconhecimento e recordes internacionais. Depois de consolidar sua carreira na Espanha e se tornar uma figura de destaque na música hispânica, Júlio Iglesias começou a traçar seu caminho na cena internacional. O que inicialmente parecia uma extensão de seu sucesso local logo se transformou em uma trajetória global que o posicionaria como um dos artistas mais reconhecidos e aclamados de todos os tempos. Sua habilidade de interpretar músicas em múltiplos idiomas foi uma das estratégias-chave que lhe permitiu cruzar fronteiras e conquistar públicos de culturas e línguas diversas. Júlio não se limitou a gravar em espanhol. Ao longo de sua carreira, ele interpretou músicas em inglês, italiano, português, francês e alemão, entre outros idiomas, demonstrando sua versatilidade como artista e sua capacidade de se adaptar a diferentes mercados. Essa abordagem permitiu que ele se conectasse emocionalmente com milhões de pessoas ao redor do mundo, estabelecendo uma relação próxima com seu público, independentemente do idioma ou da região. Um dos feitos mais destacados de Júlio Iglesias foi se tornar o artista latino masculino mais vendido de todos os tempos. Com mais de 150 milhões de discos vendidos, seu impacto na indústria musical é sem precedentes. Esse sucesso comercial não só o colocou nas paradas de popularidade de diversos países, mas também consolidou seu status como um ícone cultural que transcende gerações. Suas músicas, carregadas de emoção e romantismo, se tornaram hinos que ressoavam tanto em casamentos quanto em celebrações privadas, reafirmando seu lugar no coração de seus fãs. Sua carreira foi marcada por múltiplos reconhecimentos internacionais. Júlio recebeu numerosos prêmios, incluindo Grammy, Latin Grammy, World Music Awards e Billboard Music Awards, entre outros. Cada prêmio não só representava o reconhecimento da indústria, mas também o impacto duradouro de sua música na vida de milhões. Em 1985, sua contribuição para a arte ficou imortalizada como estrela na calçada da fama de Hollywood, uma honra reservada para as figuras mais influentes do entretenimento. Em 2013, a excelência de sua carreira foi oficialmente reconhecida quando ele foi nomeado o artista latino mais vendido de todos os tempos pelo Guinness World Records. Esse marco destacou sua capacidade de se manter relevante ao longo das décadas, se adaptando às mudanças na indústria musical sem perder sua essência como artista. Número 9. Vida amorosa e reputação de conquistador. Além de sua música, Júlio Iglesias sempre foi uma figura fascinante por causa de sua vida amorosa. Um aspecto de sua vida que atraiu tanto interesse quanto seus sucessos no palco. Ao longo dos anos, ele construiu uma reputação de homem carismático e romântico cujo apelo transcendeu gerações.
Às vezes chamado de Frank Sinatra espanhol, Júlio combinava elegância, charme e uma presença magnética que o tornou o centro das atenções, especialmente entre suas admiradoras, desde o início de sua carreira. A vida amorosa de Júlio virou assunto de conversa. Frequentemente, seu nome aparecia em manchetes ligadas a romances com mulheres de diferentes nacionalidades e estilos de vida. Esse interesse da mídia criou uma imagem que, embora nem sempre totalmente precisa, Júlio tratou com humor e elegância. Em uma entrevista, ele brincou que sua reputação de mulherengo era culpa dos britânicos, referindo-se a um comentário feito por sua equipe de gestão que exagerou o número de suas supostas conquistas românticas. Atribuíram a ele ter se envolvido romanticamente com milhares de mulheres. Ao longo de sua vida, uma figura que ele mesmo negou com um misto de descrença e malícia. Não faço a conta. Ele comentou uma vez destacando que, embora gostasse da companhia feminina, sempre respeitou as mulheres e aprendeu com elas. Esse enfoque equilibrado permitiu que ele mantivesse sua imagem como um homem sofisticado e encantador, sem cair na vulgaridade. Apesar de sua reputação de conquistador, Júlio Iglesias também buscou estabelecer relacionamentos significativos. Ele foi pai de 8 filhos, frutos de seus casamentos e relacionamentos mais sérios. Sua vida pessoal era marcada por um delicado equilíbrio entre a conquista que acompanhava seu status de estrela e a necessidade de construir uma família. Nesse sentido, Júlio sempre se mostrou consciente da responsabilidade que tinha em relação aos filhos, garantindo que eles recebessem amor e atenção, apesar de suas extensas turnês e compromissos de trabalho. Uma das razões pelas quais sua vida amorosa chamava tanto a atenção era porque Júlio nunca evitava falar de seu apreço pelas mulheres. Em suas músicas, o romance e a paixão eram temas recorrentes, que não apenas refletiam sua vida pessoal, mas também ajudavam a consolidar sua imagem de eterno apaixonado. Essa conexão entre sua música e sua vida real tornava suas histórias de amor ainda mais intrigantes para seus fãs. No entanto, essa reputação de conquistador também teve consequências. Às vezes, os rumores sobre seus relacionamentos afetavam sua imagem pública, principalmente durante a juventude. As especulações sobre sua vida pessoal frequentemente ofuscavam suas conquistas profissionais, o que representava um desafio para alguém que buscava ser reconhecido, principalmente por seu talento musical. Apesar disso, Júlio lidou com essas situações com graça, demonstrando que seu foco sempre esteve em sua arte e em sua conexão com o público. À medida que Júlio Iglesias amadurecia, seu enfoque em relação aos relacionamentos evoluiu. Embora continuasse sendo admirado por seu charme e carisma, ele começou a falar mais abertamente sobre o valor do amor verdadeiro e a importância das conexões emocionais profundas. Essa transição em sua vida amorosa refletia seu crescimento como pessoa e como artista, mostrando um lado mais introspectivo e reflexivo que complementava sua imagem pública. Número 10. Primeiro casamento com Isabel Preisler. Ao longo de sua vida, Júlio Iglesias teve muitas histórias de amor, mas seu primeiro casamento com Isabel Preisler marcou um capítulo especial que deixou uma marca significativa em sua vida pessoal e profissional. Isabel, uma socialite hispano-filipina com uma carreira no modelagem e no jornalismo, conheceu Júlio em 1970, quando sua carreira musical começava a decolar. A química entre os dois foi imediata, e seu relacionamento rapidamente se tornou o foco da atenção da mídia. O romance deles avançou rapidamente e em janeiro de 1971, após 7 meses de namoro, Júlio e Isabel se casaram em uma cerimônia que virou manchete. Pouco depois, deram as boas-vindas à sua primeira filha, Isabel Iglesias, marcando o início do que parecia ser uma família perfeita. Nos anos seguintes, tiveram mais 2 filhos, Júlio José, em 1973, e Henrique Miguel. Em 1975, quem eventualmente seguiria os passos do pai na música. No entanto, por trás da imagem pública de uma família glamourosa e feliz, surgiram desafios significativos. Júlio estava no auge de sua carreira musical, o que significava longas ausências devido a turnês internacionais. Essa distância começou a gerar tensões na sua relação com Isabel, que, apesar de seu forte caráter, começou a ressentir as constantes viagens do marido e a pressão de ser mãe de 3 filhos pequenos, enquanto enfrentava a atenção incessante da mídia. Os rumores de infidelidade por parte de Júlio começaram a circular, alimentando ainda mais as tensões entre eles. E Isabel, conhecida por sua elegância e discrição, tentou manter uma imagem de estabilidade diante do público, mas o relacionamento se deteriorava progressivamente.
As frequentes ausências de Júlio e os constantes apontamentos da imprensa, finalmente, desgastaram a confiança no casamento deles. Em 1979, depois de quase uma década juntos, Júlio Iglesias e Isabel Presley anunciaram sua separação. O divórcio marcou o fim de uma etapa significativa na vida de ambos. Isabel ficou na Espanha com os filhos, enquanto Júlio se mudou para Miami, onde continuou construindo sua carreira internacional. Embora o divórcio tenha sido amplamente coberto pela mídia, ambos tentaram proteger os filhos do impacto emocional da separação. Apesar das dificuldades, o casamento entre Júlio e Isabel deixou um legado importante, não só pelos filhos, mas também pelo impacto que teve na vida de ambos. Para Isabel, o casamento a posicionou como uma figura proeminente na sociedade espanhola, iniciando uma vida pública que continuaria mesmo após sua separação de Júlio. Para ele, embora o relacionamento tenha terminado, sempre falou com respeito e admiração de Isabel, reconhecendo o papel crucial que ela desempenhou nos primeiros anos de sua carreira. E na sua vida familiar,